Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, dia 9 de agosto, segunda-feira, vamos fazer uma reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho, nós percebemos duas etapas, duas partes. A primeira em que Jesus está na Galileia e já mais uma vez conta aos discípulos que ele passaria por conflitos e que por causa desses conflitos ele será crucificado, morto, mas ele comunica: ressuscitará. Mas os discípulos ficaram muito tristes. Com certeza que na presença de Jesus eles sentem força, na presença de Jesus eles estão na segurança. E sentir e saber que ele não estará perto, próximo e que morrerá, causa muita tristeza. A segunda parte é em que Jesus chega a Cafarnaum e já logo ele é questionado, ele é perguntado a Pedro principalmente se Jesus paga os impostos. E naquela época eles tinham um costume de que os sacerdotes, os mestres da lei, eles eram livres de pagar imposto. E questionava isso Jesus, queria saber que o mestre, o Messias, ele também pagava imposto, já na certeza de que, ou querendo contradizer Jesus nas suas falas, nas suas atitudes, de que ele também ia usufruir desta mordomia. Mas Jesus se é beneficiado de Deus. Deus que é maravilhoso, que dá tudo, que providencia tudo. Jesus se utiliza da natureza, da natureza onde pesca-se o peixe, do peixe vem o ganho e o sustento, e também serve para pagar os impostos. E vai a Pedro, usando disso, dessa pesca dos peixes, e paga o imposto. E paga o imposto dele também. Então, nesse texto a gente percebe, se percebe que Jesus, ele faz as coisas que tem que ser feitas. A do homem, mas a de Deus. E não quer dizer que Jesus concorda que todo o imposto seja pago somente para aqueles que querem ter privilégio, como sumos sacerdotes, como os mestres da lei, que pagavam aos estranhos, os estrangeiros, que chegavam e cobravam impostos para toda a situação e deixavam o povo à margem, sofriam com todo tipo de exploração. Então Jesus não concorda com isso. Ele paga porque tem que pagar. Então, só que ele quer mostrar para os, no caso, os sumos sacerdotes, os mestres da lei,
que ele cumpre. Mesmo sendo um mestre, ele cumpre. O que nós devemos aprender com essas duas partes? Primeiro, nós não somos como os discípulos, né? Não estamos nas condições dele, nós estamos na condição de agora. Lá existia muitos conflitos, muita violência, exploração. Hoje também existe, né? Mas Jesus está ressuscitado. É o que dá-nos certeza. Se ficamos tristes, nós não sentimos a presença de Jesus. Ele foi, ele morreu, crucificou, não está vivo. O que de fato nós acreditamos. Mas se acreditamos que Jesus é ressuscitado, está ressuscitado, vive no meio de nós, ele está conosco. Então somos parte dele. Também nós devemos acreditar nisso e não ficar tristes e ficar felizes que mesmo nas situações, né, difíceis, Jesus está conosco. Ele nos ampara, ele nos dá a condição de enxergar o caminho correto e também nos ajuda, nos auxilia a fazer as boas escolhas. E também nós temos que, como Jesus, pagar os nossos impostos. Só que os impostos têm que vir e voltar para o povo para satisfazer suas necessidades, as necessidades básicas, né? Alimento, lar, roupa, enfim, tudo que pode ver com dignidade. Isso não pode faltar para nós. E nós, como pessoas, estamos somente dependendo, cobrando nas autoridades, daqueles que gerenciam, no caso o governo, que gerenciam esse tipo de dinheiro, que são pagos pelos impostos de todo o povo, do trabalhador, do empresário, todos pagam, está retornando de forma justa para cada um, né? E se percebe que a mesma coisa acontece agora como acontecia lá onde estava Jesus, na Galileia, né? E também em Cafarnaum, onde o imposto era pago, alguns não pagavam e usufruíam disso, né? No caso, os sumos sacerdotes e os mestres da lei não pagavam imposto e usavam o imposto em benefício próprio do povo, que com sacrifício pagava os impostos. E hoje também acontece isso. E o que nós estamos fazendo nas escolhas dos nossos governantes, né? Ou também o que nós estamos fazendo, porque na verdade nós não dependemos dessa situação, né? Nós podemos, como povo de Deus, como pessoas reunidas como sociedade, nos movimentar e nos unir para que esse imposto retorne para aquele que mais precisa. Retorne para todos na justa medida, né? Para que tudo seja de acordo com o que Deus quer. Que as coisas aconteçam na vida de todos. Nenhum passe necessidade. Nenhum fique com o que é básico para sobreviver. Podemos refletir hoje, né, de como discípulos, acreditar na ressurreição de Jesus, que Ele é o Senhor, Ele é o pão vivo que caiu do céu, Ele é que nos alimenta, nos sustenta, que nos faz se tornar pessoas unidas e reunidas, e não permitir que nós todos, né, assim como Pedro, aceitar a situação como se fosse normal, e não é normal. Né? A falta das coisas na vida, a privação da necessidade, né, não é normal. Para Jesus isso não é normal. Então que nós façamos o que temos que fazer, de acordo com a nossa sociedade, mas também sejamos como Jesus, buscando praticar a justiça em nosso meio, principalmente hoje, em que muitas famílias, muitas pessoas não estão suprindo suas necessidades mais básicas, que é o alimento. Sejamos nós reunidos, né, em nome de Jesus, para que essas coisas não aconteçam e que possamos também, aquele que pode, né, mesmo aquele que paga o imposto, aquele que não paga imposto, ajudar uns aos outros. Que Jesus ressuscitado possa viver na vida de cada um, que ele seja alimento, o pão vivo, né, na vida de cada um, para sustentar o espírito, a alma e o corpo. Tenham todos um bom dia e que a segunda-feira seja abençoada e que todas as necessidades sejam supridas na vida de cada um de vocês. Tenham todos um bom dia na graça de Deus.